Muito tem se falado sobre o estoicismo, essa filosofia de séculos antes de Cristo, mas como que eu começo a colocar o estoicismo em prática para que eu realmente consiga ver mudanças nos meus hábitos cotidianos? Você já parou para refletir sobre isso? Então vem comigo que hoje a gente vai falar um pouco sobre a prática do estoicismo no meu dia a dia. Antes de tudo, um breve apanhado aí sobre a história, né? O estoicismo ele começa com filosofia 3 séculos antes de Cristo, com um cara chamado Zenão de Sítio, que, para resumir, era um milionário da época, um grego, e ele estava viajando de barco com seus pertences ali pelo mar Mediterrâneo, e de repente ele é pego de surpresa por uma tempestade e ele perde absolutamente tudo que ele tem. Da noite para o dia ele fica pobre. Ele realmente perde toda a fortuna dele, segundo a lenda, né? Isso, a história dele por si só, me faz trazer em questão a primeira grande lição que eu aprendi com o estoicismo. Devo aqui lembrar que eu não sou um filósofo e eu ainda estou no caminho de aprendizado e me debatendo, tentando colocar em prática através de estudos e leituras, mas posso trazer um pouco do que eu já tenho conseguido fazer. Retomando essa história de Zenão de Sítio, ele tem que aceitar que ele não tem mais nada. Isso é a primeira grande lição que o estoicismo me ensina. Eu aceito as coisas que eu não posso modificar. Eu fico em paz em saber que eu não tenho controle com o que acontece ao meu redor. Não adianta eu ficar de mau humor, eu ter um acesso de raiva, porque eu fui pego num tráfego, tá tendo uma tempestade num dia que eu queria sair para correr. Eu simplesmente aceito as coisas que estão fora do meu controle. Essa é a primeira grande lição de sabedoria que o estoicismo me traz. Eu, Gustavo, no meu dia a dia, tento trabalhar isso com questões dentro de mim. Existem coisas dentro de mim que eu não posso modificar. Existem basicamente 100% do que está ao meu redor. Eu não posso modificar o pensamento de uma outra pessoa. Eu não posso, se uma pessoa vem de mau humor falar comigo no meu trabalho, eu não vou pegar aquilo lá para mim, porque o mau humor é dela. Eu não posso modificar o que aquela pessoa está sentindo. Então eu aceito isso e com isso eu consigo ter uma vida mais tranquila. A segunda grande lição vem a partir da aceitação também, é eu abrir mão do controle. Eu começar a me colocar no meu lugar, eu perceber que eu não tenho controle sobre nada. Eu vou falar um pouco da minha prática. Eu sempre fui um homem que me considerei extremamente ateu, e hoje em dia, buscando essa melhora, buscando esse desenvolvimento, eu percebo quão egocêntrico eu era, porque a partir do momento que eu, Gustavo, me considero ateu, eu penso na prática que eu estou acima de todas as coisas. E não, existe uma força maior do que eu. Existe um poder que é maior do que eu. Eu me coloco no meu devido lugar e percebo que eu não tenho controle basicamente nenhum sobre a minha vida. Eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo agora. Eu não tenho controle sobre os resultados. Eu não tenho controle sobre o dia da minha morte, por exemplo. Eu não sei se eu vou morrer logo após eu terminar esse vídeo ou durante a gravação. Isso está fora do meu controle. O que eu posso fazer é o agora. Eu posso viver o agora e fazer o melhor que eu estou fazendo nesse exato momento. Obviamente, buscando um resultado que está sendo projetado, mas a partir do momento que eu abro mão do controle daquele resultado, eu abro mão de uma série de sentimentos negativos que esse controle pode me trazer. Por exemplo, uma frustração por não ter atingido aquele resultado do jeito que eu queria, ou uma raiva ou um mau humor pela pessoa não ter reagido da maneira que eu esperava que ela reagiria. Se eu tivesse dito alguma coisa, é muito comum a gente falar esperando algo em troca, né? A gente espera a reação de outra pessoa e eu não tenho controle nenhum sobre como a pessoa vai reagir. Aquilo é dela. A partir do momento que a mensagem sai de mim, eu não tenho mais controle sobre ela. Ela já está no ar. Isso vem a terceira grande lição do estoicismo: o controle sobre as minhas emoções. Eu preciso ser uma pessoa com temperança.
eu não me forjo, eu não me exponho ao mundo quando eu estou tendo um acesso de raiva, por exemplo. O estoicismo ele fala muito sobre o controle das emoções negativas. Isso não quer dizer que a gente não sinta emoções negativas. Isso é natural do ser humano. E a gente vive numa época em que o Instagram, por exemplo, mostra todo mundo feliz o tempo todo, e a gente sabe que isso não é verdade. Não precisa ir muito a fundo para saber que isso não é verdade. É natural que eu sinta emoções negativas, é natural que venham no meu dia a dia, de acordo com situações que novamente estão fora do meu controle, mas a chave da questão é o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo. A raiva, ela é um sentimento de movimento, mas se eu tenho controle sobre a raiva que eu estou sentindo, eu não vou falar em um momento de raiva, porque senão eu vou estar falando com o meu estômago, não vou estar falando com a minha cabeça. Eu preciso agir de maneira racional. Essa é uma outra grande lição que o estoicismo trouxe para mim. Eu preciso interagir com a realidade que me cerca de maneira racional. Eu não posso deixar que as emoções tomem controle da maneira que eu me expresso. O nosso fluxo de pensamento, o nosso fluxo de comunicação, ele começa pelo sentimento, para passar pelo racional, para depois ser exposto através da fala e da comunicação não verbal. Mas esse filtro, esse grande filtro que é a minha cabeça, ela precisa estar fria para que eu não seja tomado pelaquilo que o meu estômago está dizendo e não reaja. Não simplesmente reaja às situações, mas que eu tenha a possibilidade, a capacidade racional de poder controlar as minhas emoções e poder ser uma pessoa que muitos dizem que é fria, mas não é fria, é racional. Eu me comunico com a realidade de maneira racional, eu entendo a realidade como ela é, eu aceito a realidade do jeito que ela é. A concepção da vida, segundo o estoicismo, é que nós somos regidos por uma força de natureza racional, como se a vida tivesse uma lógica para poder acontecer. E essa lógica ela é regida através das leis da natureza. E a maior grande lição que nós, como seres humanos, pensamos ao longo da nossa vida é que a gente não vai morrer nunca. A gente raramente se depara com a morte. E o estoicismo ele trata a morte, na minha visão, como algo muito natural. Se eu me lembro que eu sou um ser mortal e que eu posso morrer a qualquer momento, eu aceito com serenidade o processo da vida. Eu fico sereno diante das coisas que a vida me oferece. Eu entendo que a vida é o que ela é e eu tenho que tirar o melhor proveito do processo da minha vida no momento de agora, porque agora é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é o momento de agora. Então, nesse momento, eu vou fazer o que eu posso fazer para que no futuro eu não venha me arrepender, mas que eu possa estar por inteiro nesse momento presente, sabendo que um dia tudo isso vai acabar. Essa é a grande lição que o estoicismo está trazendo para a minha vida. Obviamente, eu, como falei no início, eu não sou um filósofo, eu não sou um estudioso aprofundado do estoicismo enquanto filosofia, mas eu sou uma pessoa que venho num processo de mudança de hábitos e venho querendo constantemente me tornar uma pessoa melhor no dia de hoje, fazer o que eu posso fazer hoje para amanhã poder ser uma pessoa melhor, deixando de lado um objetivo que ele é claro, mas sabendo que se eu construir no dia de hoje, no momento de agora, e aceitar a realidade que me cerca com serenidade, do jeito que ela é, e lembrar que eu não tenho controle sobre nada a não ser as minhas próprias decisões, e lembrar também que as minhas decisões elas têm que ser tomadas com a minha cabeça e não com o meu estômago, eu venho produzindo
e é inevitável que eu alcance resultados. Só que eu não tenho controle dos resultados, então eles acabam sendo e vêm sendo melhores do que eu imaginei que eles fossem.